Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Ivan Santos. E aqui eu falo somente de Deus, das coisas de Deus, dentro da palavra de Deus. Amém? Meus amados irmãos, não existe profecia melhor do que dentro da Bíblia, da palavra de Deus, né? Então eu profetizo que na sua vida Deus vai fazer uma obra muito abençoada na sua vida para que você venha crer que Ele é Jeová Rafá na sua vida, né? Jeová Rafá quer dizer o Deus que cura, meus amados irmãos. Deus, ele hoje vai visitar alguém como cura, né? Como cura. Amém? Meus amados irmãos, eu amo o livro de todas as Bíblias, todos os livros da Bíblia, eu gosto de todos, mas o livro de João eu acho muito lindo, né? O livro de João, e quando eu leio essa passagem aqui na Bíblia, no livro de João, eu fico perplexo, porque Deus, ele é um Deus maravilhoso, né? Ele deu o seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, meus amados irmãos, por mim e por você, por amor de nós todos, né? Imagina só um amor tão grande, né? De Deus por nós, entregar o seu único filho, né? Para que para nos salvar, né? Porque essa vida que a gente tem aqui carnal, meus amados irmãos, ela é muito pequena em vista a que vai vir depois que a gente morre, né? A vida após a morte, sim, a vida após a morte, sim, né? A Bíblia nos fala que depois que a gente morre, o espírito volta para Deus, né? E a nossa alma vai para o seio de Abraão até no grande dia. Quando for no grande dia, todo aquele que dorme no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna com Deus e outro para a vergonha eterna, né? Vergonha e desprezo eterno, meus amados irmãos, desprezo. Eu não sei se você já foi desprezado por alguém, se você já foi humilhado, desprezado por alguém aqui nessa terra aqui. Imagine por Deus, meus amados irmãos, você ser desprezado por Deus, Deus falar assim: afasta de mim, que eu não te conheço. Já imaginou nesse dia o nosso Deus Todo-Poderoso falar isso, o nosso Senhor Jesus falar isso: afasta de mim, que eu não te conheço? Então, não vamos deixar que isso aconteça. Então, o que tá escrito aqui no livro de João, capítulo 1, está escrito assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem, meus amados irmãos? O verbo, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Amém? Nele estava a verdade, e a verdade era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ou seja, meus amados irmãos, Jesus Cristo, quando ele veio, ele se resplandeceu nas trevas, e as trevas não reconheceu. Jesus Cristo, ele veio para os dele, e os dele não aceitou ele. Imagina só, Deus enviar o Senhor Jesus para a gente crer nele e a gente herdar a vida eterna, né? E a gente não acreditar aí no Senhor Jesus, meus amados irmãos. Então tá escrito aqui, ó: no princípio era o verbo é o que? A palavra, né? O verbo é a nossa palavra, o que a gente fala. Então, meus amados irmãos, temos que ter muito cuidado no que a gente fala para nossas crianças dentro de casa, para nossas crianças na escola, se tiver algum professor assistindo, vai entender do que eu estou falando, para nossas crianças na rua, porque a palavra tem poder, meus amados irmãos. A palavra tem tanto poder que você nem imagina, porque, ó, tudo foi criado por a palavra, tá escrito aqui, ó: sem ele, o que? O verbo. Nada do que se foi feito se fez, né? Porque se você for lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, você vai ver que diz assim, ó, que Deus falava assim: haja luz, houve luz, haja isso, haja aquilo, e as coisas foram se formando. Ou seja, tudo que você fala, meus amados irmãos, acontece. Por que que muitas das vezes nós não conseguimos o que nós queremos? Porque nós só fala o que nós não queremos,
né? Ah, eu não quero ficar doente. Aí você fica doente, porque você só fala nisso, você só pensa em doença. O que que vai acontecer? A doença você está atraindo, porque o seu verbo está falando. Então você esquece o que você não quer, foca no que você quer. Ou seja, eu não quero estar doente, você fala, eu quero ser saudável, eu quero ser próspero, eu quero ser, né, rico, eu quero ser rico para ajudar as pessoas, eu quero ser saudável, meu corpo é saudável, mesmo eu falo. Eu vou na frente do espelho e falo: o seu corpo é saudável, o seu corpo é perfeito, o seu corpo é maravilhoso. Você, cada dia que passa, você é mais bonito, cada dia que passa, você é mais inteligente, cada dia que passa, na frente do espelho, você tem que falar você, porque você está se vendo, não é eu, é você. Você está olhando para a sua imagem, então você tem que falar, profetizar. Eu declaro que o meu corpo é saudável, eu declaro que o meu corpo não tem doença nenhuma, eu declaro que eu não tenho doença nenhuma, sabe? Você tem que focar no que você quer, meus amados irmãos. Ou seja, às vezes a gente foca no que não quer. Ah, eu não quero ser rico, eu não quero ter isso, eu não quero ter essa doença, eu não quero. Não, você tem que falar, eu declaro que o meu corpo é saudável, eu declaro que o meu corpo não tem doença nenhuma, não. Você tem que abrir a boca e falar, porque você lembra no livro de Jó, quando ele falou assim, tudo que eu penso me acontece? Então, o seu pensamento, primeiro você pensa, depois você profetiza, e quando você fala, você profetiza na sua vida. E às vezes nós profetizamos coisa ruim na nossa vida, meus amados irmãos. Nós temos que profetizar coisa boa na nossa vida. Eu profetizo que a minha vida é próspera. Eu profetizo que eu sou próspero. Prosperidade, meus amados irmãos, não é só dinheiro não, picunha não. Prosperidade é você ser feliz, é você ser alegre, é você se dar bem com o relacionamento com a sua esposa, é você se dar bem no relacionamento com os seus filhos, você se dar bem no relacionamento com o seu patrão, com as suas patroas, é você se dar bem com os seus vizinhos, relacionamento com os vizinhos, dentro da igreja, da congregação que você frequenta, você se dá, isso é prosperidade. Isso aqui chama-se riqueza, né? E riqueza, quem não quer ser rico? Todos nós quer rico. Já imaginou se eu fosse uma pessoa rica, mais rica do que o que eu sou, que eu já me considero um cara rico. Aí você já imaginou se eu fosse um cara mais rico do que o que eu sou, que eu não podia fazer por o próximo? O dinheiro só faz você florar o que você já é, meus amados irmãos. Se você já é uma pessoa ruim, com o dinheiro você vai ser mais ruim ainda. Mas se você já é uma pessoa boa, com o dinheiro você vai ser melhor. Imaginou você chegar na casa do seu pai, levar um presente para o seu pai, levar um presente para sua mãe, para uma irmã, para um irmão, para um amigo, para um sobrinho, para um irmão de igreja, para alguém que está necessitado, meus amados irmãos. Então é isso que Deus quer de nós. A prosperidade é isso, é você ser alegre, você ser feliz. Dinheiro não faz mal não, dinheiro faz bem. Eu queria ter muito para me ajudar mais gente. Eu acho que eu faço muito pouco ainda pelas pessoas, porque eu não tenho picunha, dinheiro. Imagina se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ajudar muita gente, ajudar as pessoas que estão perto de mim, ajudar pessoas que eu soubesse que estavam necessitando de alguma coisa. Eu ia lá, ajudava essa pessoa. Por quê? Porque é isso que Deus deixou para nós fazer, meus amados irmãos. Dinheiro, nós não vai levar dinheiro em caixão, não. Quando você morre, fica tudo aí para os outros brigar, se matar, entendeu? Então, o dinheiro não vai no caixão. Então, você tem que usar o dinheiro com sabedoria, lógico, né? Tem que usar com sabedoria. Dinheiro não aceita desaforo, não. E quanto mais você ajuda o próximo, mais Deus abençoa e você tem mais, meus amados irmãos. Eu queria ter mais dinheiro para me ajudar mais pessoas, porque é se dando que se recebe, é perdoando que é perdoado. Alguém fez uma música que eu não me lembro quem é o cantor que fala, é dando que se recebe, perdoando para ser perdoado. E aqui no livro de Mateus está escrito no Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, ou seja, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E você tem perdoado as pessoas que ofendeu você? Será que você tem perdoado? Puxa um filme aí na sua mente. Vê se você tem perdoado aquelas pessoas que te fez o mal, que falou mal de você, que te viu pelas costas. Será que você perdoou essas pessoas, meus amados irmãos? Perdoar não é só ficar que nem papagaio, não. Eu te perdoo, não. Perdoar é você perdoar dentro do seu coração, esquecer que aquela pessoa te fez aquele mal, entendeu? Lógico, você não vai ficar se aproximando da pessoa. Se a pessoa já te traiu uma vez, ela pode te trair de novo. Mas você tem que perdoar para poder a sua vida crescer, não ficar remoendo aquela coisa ruim, né? Coisa ruim, não adianta você ficar remoendo. Você tem que remoer coisa boa. E o que que é bom? O que que é bom é o novo, é o que vai acontecer amanhã, é o que está acontecendo agora, meus amados irmãos, com a sua vida. Então é isso que Deus quer de nós. Vamos perdoar o próximo, vamos ajudar o próximo conforme a nós poder, né? Deus também não está nesse negócio de você vender tudo que você tem para dar para os outros também, não, né? Deus não está nesse negócio. Você tem que dar se você tiver. Se você não tiver, você não precisa dar. Você vai dar e você vai ficar com fome? Não. Você tem que se abastecer para poder depois você abastecer o próximo, né? Quando Jesus Cristo falou assim, amai Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, você tem que primeiro se amar. Então, se você tem que primeiro se amar, você tem que primeiro você se alimentar para você ficar forte, para poder você alimentar os outros, as pessoas que estão ao seu redor, né? E é se alimentar da palavra de Deus também. Tem que se alimentar da palavra de Deus para poder falar. Quando você vê uma pessoa caída, cabeça baixa, você dá a sua mão, levantar aquela pessoa com uma palavra amiga, sabe, falar do amor de Cristo para aquela pessoa, né? Então é isso que Deus quer de nós, amém? Fiquem com Deus, que Deus do céu nos guarde, que Jeová Rafá nos abençoe grande e poderosamente. Tchau, tchau, até a próxima.